Essa garota é uma pervertida. Ela gosta de anotar as senhas das pessoas e lê-las em casa. Ela se satisfaz ao zombar da privacidade de outras pessoas. Agora ela está de olho no presidente da turma. Ela se pergunta que segredos o gentil e bonito Lei pode ter. A essa altura, ela nunca esperou. Foi esse pensamento que a levou à ruína. Ela pensou em como roubaria a senha de Lei. De repente, ela se lembrou de que amanhã teria aula de informática. Ela teve uma ideia ousada. No dia seguinte, ela enganou o professor para que ele lhe desse a chave da sala de informática. Então, ela correu para a sala de informática. 6 minutos para a aula. Basta inserir a unidade flash USB com vírus no computador da Lei agora. Instalar o software de hack. Mas a velocidade da internet da escola não é boa. Portanto, o software ainda não está pronto. Dê uma olhada na hora. Ainda faltam 4 minutos. Alguns colegas de classe chegarão em breve. A garota está ficando ansiosa. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. O que está fazendo? É o Lei. Ele chegou cedo. Os olhos de Lei estavam escarlates e cheios de raiva assassina. Esse é o meu lugar. Seu assento é ao lado do meu. Xiao Xiao entrou em pânico. Lei continua se aproximando cada vez mais dela. O que você fez com meu computador? Xiao Xiao, que era uma ladra, gaguejou. Estou baixando o jogo. É mesmo? Posso ver que jogo é esse? Lei está chegando cada vez mais perto. Ele está prestes a ver o jogo. A essa altura, ainda faltam 5% para que o software seja baixado. Se ele descobrir, Xiao Xiao não pode nem imaginar. Mas Lei de repente tapa o nariz. Ele sente o fedor novamente. O fedor do corpo de Xiao Xiao. Ele ainda não quer se aproximar muito dela. Lei mencionou que deixou algo na sala de aula e teve que voltar para pegar primeiro. Ele disse a Xiao Xiao para desinstalar o jogo rapidamente e depois saiu. Nesse momento, a instalação do software está concluída. Xiao Xiao diz que sim, mas um sorriso doentio se espalha por seu rosto. Agora vou saber o segredo da Lei. Está na hora da aula. Xiao Xiao espia o computador de Lei e percebe que Lei não fez login em sua conta. Em vez disso, ele digitou em outra. Mas que diabos! E quando estava prestes a aterrissar, Lei parou repentinamente, falando as palavras, não está. Foi por pouco. Xiao Xiao vê isso e se pergunta. Então Lei tem 2 contas. Que gracinha. Depois da escola, Xiao Xiao mal pode esperar para correr para casa e ligar o computador. Ela não pode esperar. Ela insere rapidamente o pendrive. O programa revela todas as senhas de Lei para as 2 contas. Xiao Xiao vai dar uma olhada na nova conta primeiro. O que Lei comprou online? O que ele comentou? Xiao Xiao está muito animada. Ela abre o registro, com a intenção de começar por aqui, mas no segundo seguinte suas pupilas se contraem. O que é isso? O que é isso? Uma garota pervertida espia a privacidade de outras pessoas, mas acidentalmente descobre o segredo obscuro do monitor da classe. Depois de obter a senha do monitor da classe, a garota mal podia esperar para abrir a conta dele, mas no momento seguinte viu algo que fez suas pupilas se contraírem. Uma série de vídeos proibidos apareceu em seus olhos. Xiao Xiao ficou atônito. Revender e filmar vídeos particulares com sinceridade? Xiao Xiao não pode acreditar. Será que o software do hacker cometeu um erro? Esse Lei ensolarado e bonito na verdade vende seus vídeos privados filmados secretamente online. Como isso é possível? A conta pode ter sido roubada? Xiao Xiao continua investigando, mas, de repente, sua visão ficou escura. Ela viu um registro no diário. Meu colega de trabalho. O colega de trabalho de Lei não é eu? Ela abriu o registro. Ele está cheio de repulsa por ela. O cheiro da minha companheira de mesa é muito forte. Tem exatamente o cheiro da minha mãe. Tenho me sentado ao lado dela e isso está me matando. Vou vender mais alguns vídeos. Vou para um lugar bem longe da minha mãe, onde ninguém me conhece. Os olhos de Xiao Xiao estão brancos como sinos de bronze. Tu, Lei, eu sou apenas um colega de trabalho odorífero, e depois lembrar do seu hábito de borrifar desodorante. É por minha causa. Xiao Xiao fica em silêncio. Ela vai ao banheiro e começa a se limpar freneticamente. Lava as mãos 5 vezes. Lava o cabelo 3 vezes. Mesmo que tenha se transformado em um rato afogado, ela não se importa. No dia seguinte, Lei ainda a cumprimenta gentilmente quando ela chega à escola. Olhando para ele à luz do sol, Xiao Xiao pensou consigo mesmo. Se ao menos aquela conta não fosse dele. Se ao menos Lei fosse apenas um aluno exemplar, gentil e amável. Xiao Xiao deixou cair sua caneta. Ela se abaixa para pegá-la. Sua mente ainda está fantasiando que Lei não escreveu aquele registro. Talvez ele tenha sido roubado por outra pessoa. Foi então que um de seus cabelos atingiu Lei. Lei se esquivou instantaneamente. Olhando para Xiao Xiao, uma sensação de nojo o percorre. Ele pega o desodorante e começa a borrifar. Mas então Xiao Xiao olhou para cima. Os olhos enojados de Lei, misturados com desodorante,
apareceram na frente dos olhos de Xiao Xiao. Naquele momento, Xiao Xiao não consegue dizer se aquele olhar é real ou não. Xiao Xiao queria ficar com raiva por ter sido atingido por um spray no olho, mas depois de ouvir a preocupação carinhosa de Lei Yi, vamos esquecer isso. Xiao Xiao pergunta: Lei Yi, o que tem para o almoço hoje? Depois de receber a resposta, sopa de tofu macio. Pela primeira vez, ela encontra coragem para perguntar a Lei Yi se pode almoçar com ela. Mas depois que suas palavras foram ditas, Lei Yi ficou em silêncio. Não sei se é porque meus olhos acabaram de ser esfregados e estou embaçado. Xiao Xiao parece ver o rosto de Lei Yi mudar. Parece que ela não está mais sorrindo. Ela fica paralisada quando seus olhos ficam completamente claros. O gentil e bonito presidente da classe é, na verdade, um pervertido que gosta de tirar fotos. Xiao Xiao não conseguia acreditar na notícia, mas agora ela a vê claramente. Depois que seus olhos se clareiam, Xiao Xiao vê os olhos de Lei Yi cheios de repulsa por ela. Essa é a verdadeira face de Lei Yi. Depois da escola, Xiao Xiao foi para casa furiosa. É isso mesmo, ela quer se vingar de Lei Yi. Xiao Xiao abre seu computador e registra uma nova conta. Ela escreveu todas as coisas sujas que Li havia feito, bem como seu endereço e nome verdadeiros, e enviou ali em um tom de flerte. Depois de fazer isso, Xiao Xiao tinha um sorriso doentio no rosto. De agora em diante, você nunca mais será o mesmo. Ela mal pode esperar para ver como será o rosto de Li amanhã. No dia seguinte, na sala de aula, o professor começa a fazer a chamada. Mas quando o nome de Li foi chamado, ninguém respondeu. Li não foi à escola. Olhando para o assento vazio, Xiao Xiao pensa consigo mesmo: ele deve ter ficado chocado. Não importa, ele deve estar aqui amanhã de qualquer forma. Xiao Xiao não leva isso a sério. Mas depois disso, Lei Yi nunca mais foi visto. Ele desapareceu completamente. Os pais de Lei Yi encontraram a escola. Mamãe chora. Lei Yi é um bom menino. Nunca fugiria de casa. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. A professora conforta os pais de Lei Yi e a lembra de que os alunos estão prestes a terminar a aula de ginástica. Vamos primeiro ao escritório. Assim que ela terminou de falar, os alunos voltaram. Xiao Xiao e a multidão notam o pai e a mãe de Lei Yi, olhando para eles, que estavam bem vestidos e brilhantes, e pensando em seu próprio pai. É uma grande diferença. A mãe e o pai de Lei Yi passaram por Xiao Xiao quando saíram. Xiao Xiao cheira. Eles têm um cheiro bom. É meio-dia. Xiao Xiao começa a checar a comida para o meio-dia. Hoje é sopa de pato. Nesse momento, Xiao Xiao vê o cardápio do dia 5. Sopa de tofu macio. Esse é o prato que foi servido no dia em que Lei Yi desapareceu. E agora é o 12º dia. Ele está desaparecido há uma semana. Quando chegamos em casa, Xiao Xiao estava deitado na cama, atordoado. Gostaria de saber onde Lei Yi está agora. Papai também não volta há dias. Lentamente, ela está adormecendo. E agora, atrás dela, uma figura surgiu ao seu lado. No dia seguinte, o sol está brilhando no rosto de Xiao Xiao. É um dia lindo. No momento em que Xiao Xiao está pensando isso, não, Xiao Xiao reagiu bruscamente. Sua casa não recebe tanta luz solar. Ela deu uma olhada mais de perto. Onde fica isso? Ambiente totalmente desconhecido. Será que isso é um sonho? No momento em que a mente de Xiao Xiao divaga, passos vêm do lado de fora da porta. Alguém está chegando. Uma jovem acorda em um quarto misterioso. É ensolarado e bem mobiliado, e a entrega de refeições. Mas a garota só quer ir para casa. Agora mesmo, a acordada Xiao Xiao ouviu passos e ficou confusa. Prendeu a respiração. O compartimento secreto na porta foi aberto. Uma mão entrou. Depois um prato de comida foi jogado no chão. Xiao Xiao ficou intrigada com a comida. Depois de esperar que os passos do homem desaparecessem, Xiao Xiao correu imediatamente para a porta. A porta não abria, até a maçaneta estava lacrada. E esse prato de jantar, sopa de lula, não é uma refeição da cantina da escola? Mas que diabos? Xiao Xiao se deitou no chão e colocou o rosto no compartimento de entrega. Ela queria ver quem era, mas quando ela olhou para o lado, ficou atônita. Estava escuro como o breu lá fora. Ela não consegue ver nada. Está assim há muito tempo. Xiao Xiao, que a princípio pensou que estava sonhando, finalmente percebeu a realidade. Ela está presa. Tudo nesta sala está consertado. Mesas, cadeiras, computadores, teclados e assim por diante foram colados. Xiao Xiao está enrolada na cama. Ela está cercada pelo medo. Quem diabos me amarrou aqui? Não vou ser morta. Vou? Onde é isso? Que dia é hoje? No momento em que a mente de Xiao Xiao estava cambaleando, uma voz chamou sua atenção. Era o despertador eletrônico sobre a mesa. Ao mesmo tempo, o computador foi inicializado. Após a inicialização, Xiao, a área de trabalho é, na verdade,
o menu do refeitório da escola. E o mouse clicou no bloco de notas e duas palavras apareceram lentamente. Sente-se. Xiao Xiao estava tremendo. Isso está falando comigo? O monitor está conectado até a sala ao lado. Alguém está operando este computador de lá. Veja as duas palavras na tela. Xiao Xiao hesita por um momento. Depois vai até o computador com a mão trêmula. Quem diabos poderia ser? Poderia ser? Ela se lembra de alguém. Xiao Xiao digitou lentamente 5 palavras em seu bloco de notas. Você é Lei? O cara da porta ao lado começou a rir. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, continuou a digitar. Ah, você pode fugir daqui do jeito que quiser. Eu estarei ao seu lado, torcendo por você o tempo todo. Com essas palavras, ele apagou o bloco de notas. Não houve resposta. Os cabelos de Xiao Xiao estão arrepiados. Bem ao lado dela, bem ao lado de uma parede. Alguém a está observando. Para essa pessoa, ela é apenas um oponente sem defesa. E com as palavras dele, você pode tentar o seu melhor para escapar. Xiao Xiao abre o navegador. Ela está tentando ver se há uma rede neste computador. A garota acordou e de repente se viu na Alemanha. O que está acontecendo aqui? Quando ela estava ficando desesperada, Xiao Xiao ligou o computador e percebeu que havia realmente uma rede lá dentro. Os sequestradores foram descuidados. Não seria bom se eu encontrasse minha localização e chamasse a polícia? Assim que Xiao Xiao pensou isso, sua mão parou de repente. Esse cara não é estúpido. E se ele fez isso de propósito? Será que ele vai me matar assim que eu verificar as pistas? Mas depois de uma breve hesitação, Xiao Xiao clicou em pesquisar. Não importa. Afinal de contas, foi ele quem me disse para fugir por qualquer meio necessário. Mas ela ficou atônita quando a localização foi revelada. Estou na Alemanha. Xiao Xiao investiga novamente, mas o IP muda para o Reino Unido. E, no segundo seguinte, está nos Estados Unidos. Parece que o endereço IP foi adulterado. Ela também tenta postar nos fóruns. Mas se você fizer isso, o computador trava. Xiao Xiao está desesperada, olhando para o mundo fora da grade. Ela baba de fascinação. É melhor me deixar pular daqui. Isso tudo é falso, certo? A desorientada Xiao Xiao começou a pensar que os prédios do lado de fora são falsos. Se isso não for um sonho, eu vou morrer, certo? Se não for um sonho, espere. Xiao Xiao reage. Se a cena da rua lá fora for real, ela corre para ligar o computador. Ela vai usar o mapa para encontrar sua própria localização. Começa verificando seu bairro. Xiao Xiao continua verificando. As bocas ainda estão reclamando. Obviamente, eu estava aqui há algumas horas. Agora, seus olhos se arregalam de repente e ela não termina a frase. O que é isso? Está no computador. Xiao Xiao vê uma sombra escura. Ampliar. Um homem está olhando diretamente para ela. Xiao Xiao fica congelada. Agora ela entende. O homem sabe tudo. Ele conhece todos os meus pensamentos. O rosto zombeteiro da figura no computador parecia dizer: homem ignorante e humilde, você não pode escapar de mim. Já que você é tão patético, eu mesmo lhe direi as direções a serem procuradas. Xiao Xiao seguiu seus gestos e continuou a rolar a tela. Ela, na sombra negra, pareceu iniciar uma conversa no vazio. Xiao Xiao questiona: estou sendo ridículo? A sombra negra não fala, mas o sorriso em seu rosto diz tudo. Acompanhada de seu desprezo, a câmera dá voltas e acaba voltando ao ponto de partida. Xiao Xiao entra em colapso. As emoções estão completamente fora de controle. Ela se vira, corre para a porta e pega sua bandeja de almoço. Depois voltou correndo e bateu a bandeja no computador. Isso não é suficiente. Xiao Xiao continua a bater. Por esse meio violento, ela está liberando seu próprio pânico e medo. O que acontece quando você fica trancado em um local escuro por muito tempo? Xiao Xiao começou a ter um delírio gradual. Ela está de pé junto à janela, com os punhos batendo contra a grade. Ela não se importa nem mesmo se já estiver sangrando. Ela só quer sair agora. Finalmente, em seu desespero, ela até tentou pular. Ela pega os pedaços do computador que acabou de quebrar, pronta para derrubar a grade. Mas assim que ela levantou a mão, a sala começou a liberar um gás misterioso. É um místico. Ele está tentando deter Xiao Xiao. Nos últimos momentos antes de perder a consciência, Xiao Xiao amaldiçoa seu canalha. Depois de desmaiar, a consciência de Xiao Xiao voltou para o pátio da escola. Ela se deparou com Lei ao entrar na sala de aula. Lei se cumprimentou como sempre. Continuava tão gentil e ensolarada como sempre. Mas assim que Xiao Xiao respondeu, o tom de Lei mudou de repente. Você não odeia aquele porão imundo onde morava antes? O quê? Xiao Xiao ainda não respondeu. Lei está caminhando em direção a ela. Ele tirou o desodorante e disse: você não acha que é bom estar no sol? Por que lá? Não importa se você está se intrometendo na privacidade de alguém ou arruinando sua vida. Olhando para Lei dessa forma,
Xiao Xiao não reagiu nem por um momento. Lei continua a provocá-la. Você também não odeia pais mal cheirosos? Isso não vai mudar. Desodorante borrifado no rosto de Xiao Xiao. O rosto de Lei é refletido nas gotas de água. Isso não vai mudar. É tudo a mesma coisa. O próximo alarme toca. Xiao Xiao acorda atordoado. O computador na mesa também se recuperou. As palavras familiares se sentam. Também há comida na porta. Embora tudo tenha mudado, mas uma das mesmas manhãs voltou. Mas Xiao Xiao não tem mais forças para lutar. Ela acha que nunca vai escapar. Então, por que se preocupar com aquele cara? Além disso, o que devo fazer lá fora? Não tenho amigos e não saio com ninguém. E aqui estou eu, livre do fedor de meu pai, com comida e abrigo. Pense nisso. Xiao Xiao simplesmente começa a se deitar. Ela fecha os olhos e volta a dormir. E nesse momento, na escola, a garota na frente de Xiao Xiao esqueceu seu livro de idiomas hoje. Com medo de ser repreendida pela professora, ela planeja usar o livro da colega que faltou. E sua colega de classe disse que Lei e Xiao Xiao realmente desapareceram juntos. Eles não têm nenhum segredo. Tem? Eles se arrependeram de ter dito aquilo assim que saiu de suas bocas. Como você pôde repreender Lei dessa maneira? É constrangedor. Discmate perguntou. De quem é o livro que você usa? Xiao Xiao. O rosto da garota mudou instantaneamente quando ela ouviu. Droga. Quem usaria o dela? Lei, é claro. Fora da sala de aula, o professor da sala de aula estava chamando Xiao Caudai de pai. Ela está ligando há 2 dias. O pai de Xiao Xiao não tem atendido o telefone. Mas então o telefone tocou. Olá? Quem está falando? A menina está desaparecida há dias. E o pai nem sequer piscou. Agora mesmo, a diretora da escola ligou para o pai de Xiao Xiao. Assim que a ligação foi atendida, ela imediatamente disse: Xiao Xiao não vem à escola há 2 dias. Tenho tentado ligar para você, mas você não atende. Foi por isso que liguei para você novamente hoje. E ele não respondeu. Ficou apenas fumando um cigarro e ouvindo. O professor da sala de aula continuou dizendo: o absenteísmo afetará a educação futura de sua filha. Xiao Xiao não parece ser o tipo de garoto que faltaria à escola. Papai a interrompeu antes que ela terminasse de falar. Ele exala um anel de fumaça. O pai de Xiao Xiao? E depois? O quê? Ao ouvir esse tom frio, a diretora da escola não reagiu por um momento. Xiao Xiao pegou um pai e continuou. Então, a professora da sala de aula gaguejou. Ela disse que só queria saber se algo aconteceu com Xiao Xiao. E foi aí que papai ficou sem cigarros. Depois de um momento de silêncio, ele disse: Xiao Xiao está apenas doente. Estou cuidando dela. Vou mandá-la para a escola quando ela estiver melhor. Portanto, deixe em paz. De volta a Xiao Xiao. Ela acabou de se levantar. Depois de um dia de sono, tudo o que ela sente são as costas doloridas e até um pouco de tédio. Ela começa a pensar no motivo de estar aqui. O que eu fiz de errado? E será que aquele sonho pela manhã está sugerindo algo? Espere. Xiao Xiao de repente se lembra da mensagem privada que enviou a Lei. Será que é por causa disso? Ela correu para o computador. Bem, vamos nos certificar. Ela fez login na conta novamente. Com certeza, havia uma mensagem privada não lida. Abra-a. Há uma linha ali. Você precisa descobrir por que está sendo mantido lá. Xiao Xiao fez uma pausa. Esse é o Lei? Por quê? Por causa daquela mensagem privada? Xiao Xiao começou a rir. O que eu tenho a ver com isso se foi você quem errou? É isso mesmo. Xiao Xiao não se sente nem um pouco mal com o que está fazendo. Ela clica no registro do Lei. Você tem tanto medo de que eu descubra suas verdadeiras cores? Acha que as coisas que fez desaparecerão se você me prender? Mas então o registro aberto estava em branco. Nada. O registro foi excluído. Mas Xiao Xiao não ficou surpresa. Ela já esperava isso. Não se pode fazer nada na internet sem deixar um rastro. Ela abriu a edição. Pegou o rascunho. Ele tem 17 entradas. Naquele momento, o homem misterioso que o estava observando do outro lado viu a operação de Xiao Xiao lá dentro. Por sorte, eu a trouxe comigo. E o histórico de navegação está repleto de scripts de Lei. Um deles chamou a atenção de Xiao Xiao. Qualificações para a paternidade. O quanto uma família em luto afeta uma criança. Ele deixou de ser um garoto alegre com boas notas para se tornar um pervertido que roubava sua privacidade. Tudo tem a ver com a influência sutil da mãe de Lei sobre ele. Xiao Xiao abre o manuscrito de Lei e encontra a mensagem chamada Parental Qualifications, qualificações dos pais. Havia 2 frases escritas nele. Se você quiser ser um pai qualificado, não pode chorar e ir para casa mais cedo. Seu pai o traiu quando Lei era criança. Muitas vezes ele se atrasava e nem mesmo voltava para casa. E sua mãe chorava todos os dias. Lei é assombrado pelos incessantes gritos e maldições de sua mãe contra seu pai. É uma distração e um fardo para ele. Então, Lei tirou deliberadamente 51 pontos em um teste.
porque viu o carro do pai a caminho da escola naquele dia. Papai estacionou o carro e saiu, e havia uma mulher no carro arrumando a maquiagem. Assim, ele sabia que, mesmo que tirasse 100 pontos na prova de hoje, sua mãe não ficaria feliz. Essa é a história da infância de Lei. Xiao Xiao, a Lei amaldiçoa o cara por ser tão lunático, mas os cantos de sua boca se ergueram gradualmente. Ela riu alto. Então a família de Lei está destruída. Xiao Xiao não simpatiza com Lei. Ainda acha isso engraçado. Ela acha que Lei choraria todos os dias se estivesse em sua casa. Haha, ainda mais engraçado. Xiao Xiao pensou. Ela parece ser a única que sabe sobre o segredo de Lei. É muito legal. Neste momento, a tendência de Xiao Cao de zombar da privacidade de outras pessoas está muito satisfeita. Ela pretende continuar lendo. Ela quer saber todos os segredos de Lei. Mas então o alarme tocou. São 5 horas. O computador de Xiao Cao está fora de controle. O controle está novamente nas mãos do homem de preto. Ele apaga a interface e abre um bloco de notas. Lentamente, digitou uma palavra. Comer. Xiao Cao ficou paralisado. Quem pode comer nessa situação agora? Esse pervertido está me torturando novamente. Xiao Cao respondeu diretamente do computador. Você é Lei, certo? E o homem de preto lá fora apenas sorriu levemente. Ele não se incomodou com Xiao Cao e continuou enviando emoticons. Aquele sorriso emoticon lembra Xiao Cao do cara no mapa durante o dia. Droga! Xiao Cao amaldiçoou o louco. Ela até pensou em quebrar a tela do computador novamente. Mas então apareceu uma frase no computador. Deixe-me contar uma coisa importante. De volta ao lado paterno de Xiao Cao. Ele está no quarto de Xiao Cao. Já está cheio de bagunça. Ainda existem vestígios da vida de Xiao Cao. Mas papai não menciona Xiao Cao. Em vez disso, inexplicavelmente diz, sabor rançoso. Não deveria haver necessidade de chamar a polícia. Deveria? E então ele simplesmente se virou e saiu. Uma estudante do ensino médio foi sequestrada por um homem misterioso. Mas ninguém sabia. Mesmo seu próprio pai não se importa. Agora a garota só pode escapar sozinha. Disse que os humanos têm o hábito de assumir os motivos dos outros com base no seu comportamento. O homem misterioso disse a Xiao Cao. Por que eu te contaria isso? Hora de comer. O caminho que você procura. E meu sorriso e assim por diante. É fácil. Porque são pistas ocultas. Percebendo o que ele queria dizer, Xiao Cao começou a repassar seu histórico de navegação anterior. Ela ficou chocada quando viu isso o homem misterioso no mapa antes. Cada vez que ele sorri, ele aponta o dedo para algum lugar. E os lugares que ele aponta têm uma coisa em comum. Todos eles têm números. Xiao Cao coleta os números. Eventualmente, acaba sendo um site. A curiosidade a levou a pesquisar o site. A interface que apareceu parecia muito familiar para ela. Essa não é a tela de desbloqueio do meu telefone? É isso? Incrédulo, Xiao Cao tenta inserir seu próprio código de desbloqueio. Na verdade, abriu. Veja o papel de parede familiar. O que está acontecendo aqui? Este é realmente o meu telefone? No choque de Xiao Cao. Lá fora, porém, o homem misterioso relaxa. Ele usou um software de hacking para roubar o código do celular que Xiao Cao acabará de inserir e murmurou. É tão fácil. Após obter a senha, o homem misterioso desconectou novamente o computador de Xiao Cao. Reabriu o bloco de notas. Ele dá a Xiao Cao um novo comando. É hora do jantar. Xiao Cao cumprimentou a mãe e o pai do homem misterioso. Droga! Por que esse cara sempre fala sobre jantar? Observando o homem misterioso começar a usar emoticons novamente, Xiao Cao manda um telegrama diretamente para ele. Mas lembrando-se de todas aquelas dicas que o homem misterioso acabará de lhe dar, Xiao Cao reage. Aquele homem misterioso continua estressado com a alimentação. Existe alguma pista na comida? Xiao Cao chega ao prato. Ela olha para a comida familiar. Eu realmente tenho que comê-lo? Apesar de tudo, Xiao Cao hesita por um momento antes de pegar uma colher e comer. No máximo, é apenas uma intoxicação alimentar. Do outro lado, o homem de preto está folheando os memorandos de Xiao Cao. Registra todos os recursos de Xiao Cao. E o que atraiu o homem misterioso foi a senha de Lei. O místico disse sombriamente. Encontrei, ela realmente sabe. Foi quando o celular do místico tocou. Há uma mensagem de texto pedindo para ele atender uma ligação. É urgente. Mystique vira a cabeça para olhar para Xiao Cao no monitor. Ele ia esperar ela terminar a refeição, agora parece que isso não vai acontecer. O místico levantou-se e saiu do local. Mas em vez de sair, ele segue na direção de Xiao Cao. Ao mesmo tempo, Xiao Cao, que terminou a refeição,
também percebe o que está acontecendo. Seu coração aperta. Garota do ensino médio sequestrada após uma batalha de inteligência de 3 dias. Ela finalmente conhece o sequestrador. Agora mesmo, Xiao Cao terminou a refeição e percebeu que havia algo escrito no fundo do prato. Após um exame mais detalhado, ele percebeu que era uma frase: "Você pode me ver hoje." E foi então que a porta foi aberta. É o homem misterioso. Ele está todo envolto em uma máscara de gás. Xiao Cao não disse nada quando o viu. Em vez disso, ele pegou um desodorante e borrifou no rosto de Xiao Cao. Em transe, essa cena lembrou Xiao Cao de Lei. Ela então desmaiou. A garrafa do homem misterioso estava cheia de LSD. Depois de nocautear Xiao Cao, Mystique a jogou na cama. Ele apenas pegou seu prato e saiu. Ele teve que sair por causa daquele telefonema. Enquanto virava a esquina, o homem misterioso jogou seu prato no lixo. Aliás, ele tirou a própria máscara e jogou-a fora. Após o descarte, o homem misterioso começa a sair pela porta enquanto fala ao telefone. Quando ele sair, está anoitecendo lá fora. E só então ele poderá ver onde está. É um edifício residencial. O homem misterioso fez todo o caminho até a estação. O telefone em sua mão continua tocando. O cara do outro lado ainda não atendeu. Então, um garoto da estação o notou. Ele pareceu reconhecer o homem misterioso e olhou-o diretamente no rosto. No momento seguinte gritou surpreendentemente: "Irmão?" O homem misterioso também congelou por um momento quando ouviu. Ele olhou para a criança. Um calafrio gelado envolve a criança. O couro cabeludo do menino ficou dormente com a visão. Imediatamente virou a cabeça e disse: "Sinto muito. Reconheci a pessoa errada. Porque meu irmão disse que iria me buscar. Então pensei que você fosse ele." O homem misterioso olhou diretamente para o garotinho. Ele estava prestes a dizer algo quando, de repente, a ligação chegou. Um místico interrompido então conversou com a pessoa do outro lado da linha. Durante a conversa, a pessoa mencionou algo sobre um cadáver e o homem misterioso diz que sabe. "Eu estarei lá." Depois de desligar o telefone, ele pegou o ônibus e saiu do local. E a direção a seguir é um lugar chamado G-Mountain. Volte para Xiao Cao. Ela acabou de acordar. Olhe para a luz do sol lá fora. Ela começa a se lembrar do comportamento do homem misterioso, aquele desodorante familiar e o fato de que seus movimentos e comportamentos são exatamente iguais aos de Lei. Mesmo essas mensagens privadas, endereços de sites, etc. expressam uma mensagem: o homem misterioso é Lei. Mas Xiao Cao teve a sensação de que algo estava errado. Assim como ela estava pensando, ela sentiu um odor azedo. É o cheiro do cabelo. Xiao Cao lembra que não lava o cabelo há dias. Uma jovem é sequestrada por um homem misterioso, mas ela encontrou o cheiro do pai na máscara do homem. Xiao Cao relembra o cheiro do homem misterioso enquanto lavava o cabelo. É um perfume que Xiao Cao conhece muito bem. Não é o perfume floral do desodorante. É o cheiro acre do corpo do pai. Isso intrigou Xiao Cao infinitamente. Por quê? Por que aquele homem misterioso cheira pai? Onde diabos é esse lugar? Além disso, por que estou preso aqui? Essas são as coisas que Xiao Cao quer saber. Ela quer investigar. Foi quando o alarme disparou. É hora da sua sessão diária no computador. Xiao Cao chega ao computador. Sempre que ela quer saber alguma coisa, ela abre o computador assim. Sejam amigos ou o mundo. Desde que tudo seja conhecido através do computador, Xiao Cao está ligando o computador. Os rascunhos de registros de Lei foram todos apagados. Até o site foi desconectado. O cara apagou todas as evidências de Lei e manipulou o meu telefone. Xiao Cao pondera o que ele está tentando arrancar de mim. De repente, ela tem um lampejo de percepção. É o código de desbloqueio de Lei. Xiao Cao reage com desgosto. Ele deve ter visto todas as coisas no meu telefone. Ele não teria excluído todos eles, não é? Isso é o que tenho tentado conseguir. Mas logo ela se acalmou novamente. Ela está detida aqui agora. Essas coisas não funcionam. Ela vai continuar investigando Lei. Eu não vou desistir dele. Xiao Cao procurou a conta de Lei diretamente no site oficial do fórum, mas a tela que apareceu fez suas pupilas encolherem. Qual é a conta SNS de Kim Rena? O homem misterioso está perguntando e provocando Xiao Cao da mesma forma que fez antes. Xiao Cao fica intrigado. Por que ele perguntaria isso? Ele está tentando descobrir o que eu realmente sei? Com isso, ela sorriu maldosamente. Então vá em frente e confira. Xiao Cao conhece a conta SNS de Kim Rena. Depois de conhecer a conta dela, Xiao Cao também leu o que postou, mas ela não vai expor agora. Xiao Cao abre o fórum público. Ela tem uma ideia. Será que tudo foi realmente investigado por mim? Mas essa ideia foi destruída assim que foi lançada. Ela viu uma postagem nos fóruns. Houve uma tragédia no Monte G. Os seguidores dizem: 2 outros alunos da turma dele estão desaparecidos. Isso é realmente assustador. Xiao Cao congelou. Montanha G? Não é aquela colina atrás do meu bairro? Ela clicou para dar uma olhada,
mas viu alguém que a surpreendeu. É o pai dela. Há um assassinato nas colinas atrás da casa dela. Uma jovem investiga uma pista, mas encontra a figura do pai. Xiao Kao liga o noticiário e percebe que uma repórter está no local entrevistando seu pai. Pergunte se ele viu alguma pessoa suspeita, etc. Xiao Kao fica chocado. A resposta do papai é muito significativa. Este é um canteiro de obras. Existem pessoas suspeitas em todos os lugares. Xiao Kao olha para a imagem na tela e pensa: era isso que Mystique queria que eu visse? Isso significa: a mão de Lei alcançou o pai? Mas no momento seguinte Xiao Kao abaixou a cabeça e perdeu o interesse. Porque se for esse o caso, o plano de Mystique deu errado. Não importa o que aconteça com o pai dela, Xiao Kao não se importa. É apenas uma questão de ninguém lhe dar mesada. A falta de amor da família de Xiao Kao é um grande motivo para ela ser assim. Ela não tem nenhum vínculo pai-filha com o pai. Eles só interagiram quando eram muito jovens. Até o trabalho do pai foi adivinhado por Xiao Kao olhando suas roupas. Ela nem sabe quantos anos o pai tem. A única coisa que Xiao Kao sabe é: papai tem 2 amigos. 1 e 2. Durante a infância de Xiao Kao, o pai dela simplesmente a ignorou. Mesmo quando Xiao Kao estava chorando, ele apenas comeu. E quando Xiao Kao via que o pai não prestava atenção nela, ela chorava deliberadamente ainda mais alto. O grito estridente irrita o pai. Ele tira o celular do bolso, bateu algumas vezes com os pauzinhos, mostrando ao Xiao Kao que ele pode vir brincar com isso. Deixe-o em paz. Xiao Kao imediatamente correu. Pegou o telefone e brincou com ele, mas o rosto do pai ficou sombrio. Porque Xiao Kao realmente abriu seu registro de chamadas. Olhando os registros de chamadas acima com o amigo 1 e o amigo 2, o jovem Xiao Kao estava pensando: esse tipo de pessoa realmente tem amigos? A próxima coisa que sei é que papai está com o telefone. Ele disse para Xiao Kao com olhos escarlates. Os registros de chamadas não são algo que você possa apenas olhar, embora isso seja apenas um aviso, mas foi a primeira vez que papai falou com Xiao Kao. Então ela estava feliz. Mas a outra coisa que Xiao Kao lembra muito bem foi uma noite tempestuosa. Xiao Kao está chorando para pegar o celular do pai, mas naquele dia, o pai era um estranho para ela. Os sapatos que papai tirou quando voltou pingavam água vermelha. E as roupas que ele está vestindo, há até água vermelha, o sangue escorrendo do topo de sua cabeça. Os olhos do meu pai estão cheios de raiva assassina. É como se ele tivesse acabado de voltar de algo horrível. Naquele momento, houve um trovão. Um raio caiu sobre papai. Uma chuva torrencial. Meu pai chegou em casa com um rastro de sangue. A luz do trovão brilhou sobre ele, fazendo seu rosto ímpio parecer particularmente assassino. O jovem Xiao Kao chora ao ver, mas seu pai simplesmente tirou a jaqueta como se nada tivesse acontecido. Então ele abre a geladeira, tira o jantar e começa a comer. Veja, Xiao Kao ainda está chorando. Ele pegou seu celular e bateu nele com seus pauzinhos, sinalizando para Xiao Kao vir brincar com seu celular. Xiao Kao pegou o celular e voltou deliberadamente para ver os registros de chamadas do pai. A ligação mais recente do papai foi para o amigo 1. A hora é 18h57. Foi pouco antes de seu retorno. Xiao Kao está segurando seu celular e prestes a perguntar sobre algo mais. No segundo seguinte, o telefone foi tirado dela. O pai bateu com força o telefone no espelho para esconder seu segredo. Olhando para o celular conectado no espelho, Xiao Kao congelou. Esta é a infância dela. Que tipo de pessoa é essa pessoa? Nem ela sabe. E depois de fazer o que acabou de fazer, papai continua comendo com calma. Um espelho quebrado reflete a figura do papai, como se fosse uma deixa. É como se o pai tivesse um passado destruído. Hora de voltar ao presente. Papai está ouvindo um canal de música clássica. Ele gosta de acender um cigarro e relaxe com uma música suave. Mas desta vez é diferente. Ele ouviu uma voz diferente no canal. É uma submissão online de um médico. Papai mudou instantaneamente de rosto quando ouviu a palavra médico. Ele parece ser muito sensível à profissão. Neste ponto, a câmera passa para o lado do pai. Existem alguns medicamentos especiais aqui, como ácido clorídrico e antissépticos, e todo tipo de ferramentas com sangue, alicates, martelos, facas, luvas, etc. A boca do papai começou a cantar lentamente. Todos os sentidos estão entorpecidos, com a câmera se afastando. Perceber que o pai não está em casa neste momento. Em vez disso, ele está em uma pequena sala de ferro nas montanhas, um local remoto. Medicamentos e ferramentas para sangue pegajoso. Nada sugere o que o pai acabou de fazer. Depois de ouvir a música, papai se levanta e vai até a bancada e começa a arrumar suas ferramentas. Tudo é ensacado e levado embora. O sangue foi limpo com lenços antissépticos. É
hora de ele ir. O ferro velho em Mount G. A polícia isolou a área. É o caso do assassinato. O oficial responsável pelo caso chegou ao local. Ele está olhando para o saco de partes do corpo. Quão desconfortável seria ver um cadáver pela primeira vez? Este pequeno policial acabou de vomitar. É um caso misterioso de corpos quebrados. O assassino cortou o corpo da vítima e jogou-o no aterro do canteiro de obras. Tem muita gente entrando e saindo do local. A busca será difícil. O oficial encarregado deste caso disse após pedir a seus subordinados que enviassem o corpo para autópsia. Embora raramente apareça nos noticiários hoje em dia, mas a verdade é que os assassinatos ainda acontecem. Ele foi pego antes de se tornar um assassino em série. Nos dias de hoje, a polícia tem investigações científicas, vigilância, gravadores de carros e assim por diante. Não há lugar para um assassino se esconder. Depois de toda essa conversa, o policial disse ao seu subordinado para olhar para uma câmera de vigilância. Ele tem tido um pressentimento ultimamente. É como se tanto a máquina quanto o homem estivessem observando alguém o tempo todo. Do lado de Shelcal, ela está naquele quarto escuro há 10 dias. De acordo com a vigilância, ela passou os últimos dias comendo, dormindo e comendo. O resto do dia é gasto interagindo com o computador. A essa altura, Shelcal começou a falar sozinho com mais frequência do que nunca, reclamando freneticamente que a comida aqui é muito ruim. Mas ela ainda termina. Ela quer ver se há mais pistas deixadas pelo homem misterioso no fundo do prato. Mas aqui está o estranho. Ela não viu nenhuma mensagem desde aquele encontro com o homem misterioso. Mas os dias continuaram normalmente. Todos os dias o alarme toca logo após o jantar. 9 horas é o horário da internet de Shelcal. Ela naturalmente iria para o computador como um cachorro domesticado. Ela está se adaptando à vida aqui. Todos os dias, quando Shelcal liga seu computador, ele abre a página inicial e o diário de Lei como se estivesse no trabalho. Em seguida, ele procura o número da conta, mas não ficou nada entediado. Shelcal planeja ir aos fóruns e observar as pessoas brigando. Assim que ela abriu a página, ela viu a fofoca de um ídolo do top stream. A outra parte é suspeita de estar envolvida em atividades violentas. Está no meio de um clamor público. Todos os comentários abaixo mostram que ele está preocupado com seus pais. Um dos caras estava xingando muito. Isso chamou a atenção de Shelcal. Mas quando ela clicou na página inicial da pessoa, era conta privada. Shelcal repreendeu o cara por interromper o interesse dela. E mais tarde pretende verificar a conta SNS de Kim Hena novamente. Não esperava encontrar algo estranho quando olhei para isso. Kim Hena disse que quer mudar com sua família. Ela não quer mais ficar em seu bairro atual, é horrível. Shelcal está se perguntando do que diabos esse cara está falando. As seguintes palavras chamaram sua atenção. Kim Hena mencionou alguém. Disse que ele costumava ser popular na escola. Ele também era um bom aluno. Ele está na mesa dos fundos dela. Mesa de Kim Hena. Certamente não sou eu. Essa é Lei. Shelcal reage. Lei foi para a escola? É por isso que ela me deixou sozinho nos últimos dias? Seu colega é reconhecido como o cara dos sonhos da turma, mas um dia ele simplesmente desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava no noticiário. Ele foi assassinado. O corpo foi dividido e jogado em um aterro sanitário. E você, que estava na mesa dele, foi sequestrado. Preso em uma sala secreta, Shelcal acabou de abrir o fórum e encontrou esta notícia chocante. Ela ficou instantaneamente chocada e desorientada. Lei está morto? Quem é aquele homem misterioso que me prendeu? Shelcal fica agitado. Ela não consegue acreditar. Todas as pistas apontam para Lei, mas agora a verdade está dizendo a ela: Lei está morta. Shelcal abre a barra de pesquisa. Digitado em Monte G. Ela quer ver as evidências por si mesma, mas logo depois disso, uma mensagem oficial apareceu, frustrando suas esperanças. A notícia identificou a vítima como Lei, palavra por palavra. Também detalhou sua escola, turma, etc. Agora Shelcal está pasmo. É verdade. Lei está realmente morto. Neste momento a máscara fora da sala foi recolhida. O místico está de volta. Ele está vindo direto para Shelcal. O coração de Shelcal começa a bater mais rápido ao som daqueles passos. Quem diabos é esse cara? Do lado da escola, as duas meninas da mesa de Shelcal conversam. Kim Hena diz que seus pais vão buscá-la hoje depois da escola. Ela está com medo de ir para casa sozinha agora. Outra garota também concordou. Afinal, é uma coisa horrível de acontecer. Ambos viraram a cabeça e olharam para trás. A mesa de Lei está cheia de crisântemos brancos de seus colegas de classe, devido à grande quantidade de flores, mas algumas caíram ao lado de Shelcal. Parecia que os dois estavam mortos. Depois da escola, Kim Hena encontrou sua mãe que veio buscá-la.
sala. No caminho para casa, minha mãe disse de repente. Ela acabou de ouvir sobre a história familiar da criança que sofreu o acidente enquanto conversava com outros pais. Então a mãe de Leia é médica. Seu pai é promotor. É uma família rica padrão em H. E agora eles estão mortos. Isso é uma vergonha. Kim Rena também respondeu. Leia não só tem uma boa família, mas também é muito bom no que faz. O outro lado, um grito vem da sala de aula vazia. A mãe de Leia está de joelhos em frente à mesa do filho, chorando. Ela, que sempre considerou Leia como seu apoio espiritual, não pode aceitar um fato tão cruel. E do que a mãe chorando, o pai de Leia não disse uma palavra o tempo todo. Não sei o que ele está pensando. Foi quando a voz da mãe parou. Ela desmaiou de dor. A professora chamou uma ambulância. Poucos minutos depois, os pais de Leia saíram com a ambulância, e a professora soltou um suspiro enquanto os observava partir. Então ela pegou o celular e ligou para alguém. Era o pai de Xiaocao. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.